Soco Matinal, terça-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro sem microfone, porque a gente não acredita na tecnologia e na ciência. Ponto. Acabou. Como que a gente está falando? Eu não sei. Tem um botãozinho aqui, tem um botãozinho ali, tem um botãozinho ali, e a gente vai falar assim a partir de agora. Novidade, tecnologia e inovação. É isso que o Brasil precisa e as contas públicas têm um déficit de 7,3 bilhões de reais em setembro, de acordo com o próprio Banco Central. Lula, nosso querido presidente, diz que vai vencer o mercado financeiro, que falam bobagem todo dia. E primeiro que essa entrevista foi na Rede TV. Quem liga para a Rede TV? Abre aspas para o presidente Lula. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia. Não acredite nisso. Eu já venci eles e vou vencer outra vez. China arruma para o superávit comercial recorde de 1 trilhão. Agora os estímulos que o Manuel sempre traz aqui, né? Surtiram efeito. A gente vai falar um pouco mais sobre superávit na China aqui. E o Japão anuncia um plano de 65 bilhões de dólares aí para chips e IA. Essas são as principais notícias, dentre várias outras aqui que a gente vai trazer no seu Soco Matinal. Esse programa aqui que deixa você ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado hoje, tem pessoas ilustres. Por exemplo, Douglas Ribeiro. Bom dia Edson, bom dia Lucas, bom dia Manuel. Bom dia a todos também de casa. Não ter microfone é estranho, né? Muito. Eu não sei nem o que eu faço com minhas mãos. Não sei também. Tô me sentindo aqui. Melhor não falar. Ô, louco. Agora eu já até sei o que eu vou fazer com as minhas. E Manuel, consultor de investimentos aqui na UVP Capital. Bom dia, Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. A semana promete, hein? Semana promete. Cheia. Antes de começar os índices, porque eu tô com um crachá de futuro consultor AUVP? Porque a gente está fazendo um processo de treinamento aqui que pode ser que haja contratações aqui. Isso está acontecendo paralelo à gravação do programa. Os meninos estão lá agora, passando pelo treinamento. Tô com meu crachazinho aqui e logo, logo voltarei lá. Então você aí que quer ser um dia consultor de investimentos aqui na UVP Capital, fique esperto que logo, logo vai ter outra dessas camadas de treinamento e possíveis contratações aqui. Começando o programa hoje, aqui na UVP Capital, com os índices por Douglas Ribeiro, All Black. Então vamos começar agora pelo Brasil, onde a gente teve uma estabilidade do nosso índice, chegando a 127.873,70 mil pontos. Foi muito empuxado ali pela queda da Vale, mas também foi compensado muito pela Petrobras e também pela parte da Embraer, que é uma das maiores empresas que a gente tem na nossa indústria nacional. Então, de alguma forma, isso trouxe ali um alivio também para o nosso Ibovespa. Na parte do IFIX, a gente teve uma pequena queda de 0,87%, chegando a 3.188 mil pontos. Então, o IFIX também teve uma queda aí ontem, no fechamento. Na parte dos Estados Unidos, a gente tem todos os índices caindo, principalmente ali o Dow Jones Futuro e também o S&P 500 Futuro. Isso foi muito devido ali às vésperas também de divulgação ali do Índice de Preço ao Consumidor, o CPI, que pode também trazer certa incerteza também, volatilidade, porque ele é um termômetro também de inflação, então como se fosse o nosso IPCA aqui do Brasil, e também as agendas políticas do presidente eleito Donald Trump, que pode de alguma forma alterar ali as métricas, não geopolíticas, mas também macroeconômicas ali que a gente tem do nosso querido Estados Unidos. E os investidores também seguem atentos aos comentários das autoridades ali do Federal Reserve, porque de alguma forma pode alterar ali também a política monetária. A gente vê que a ideia mesmo é reduzir as taxas de juros, então ter mais uma política expansionista, mas a queda ali dos juros está vindo mais de forma lenta, então isso preocupa também os mercados. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente tem todos os índices caindo, principalmente ali Hong Kong, 2,84%, e também a da Coreia do Sul, 1,94%. É bem interessante porque a gente viu que a China tem feito mais estímulos, tem também ajudado ali na parte das empresas de construção civil, só que tem fechado muito no vermelho. A gente percebe que isso aqui é muito sobre como que também a volta do Donald Trump pode impactar ali o mercado asiático, principalmente a China, devido ali ao aumento dos impostos de importação dos produtos chineses. Na parte da Europa, a gente também tem todos os índices caindo, principalmente ali do Reino Unido, 0,65%, e também o DAX da Alemanha, 1,4%. Isso aqui também é devido ao retorno do Donald Trump também à Casa Branca, então a gente vai perceber como que seria ali a política econômica e também as partes das políticas monetárias voltadas ali ao Federal Reserve. E também um dado aqui que preocupa foi a questão do desemprego do Reino Unido, que subiu para 4,3% nos 3 meses até setembro. Então isso aqui mostra também que está de alguma forma impactando ali, porque imagina só, se você tem desemprego crescente, você tem menos renda, as pessoas não conseguem consumir, então isso trouxe aqui um reflexo negativo para a Bolsa da Europa.
Na parte de commodity, a gente tem um avanço de todos os principais, principalmente aqui o petróleo Brent subindo 0,25, chegando a 72,01 o barril. E o minério de ferro também negociado ali na bolsa de Dalian, subindo 0,26%, chegando a 105,81. Então é interessante, os investimentos mais conservadores ali, a parte de commodity também, tem subido, tem ficado elevado. Falo conservadores em questões mesmo de produtos mais primários, e as bolsas, tanto dos Estados Unidos como também da Europa, têm caído. Então isso aqui é um reflexo bem interessante a gente for analisar. Na parte de moeda e cripto, a gente tem o dólar subindo para R$ 5,76, subindo aqui 0,56%. A gente tem o euro caindo 0,30%, chegando a R$ 6,11. E o nosso querido Bitcoin batendo recorde atrás de recorde, subindo 2,30%, chegando a incríveis 89.117 $89 mil. Chama no Bitcoin. E Caramba, ontem bateu 81, ontem bateu 89 mesmo? 89 mil dólares. 89 mesmo? E teve 89 Inacreditável! Tem muita gente ganhando dinheiro aí demais da conta. Mas isso aqui é muito sobre as políticas mais voltadas também às criptomoedas, porque o próprio Donald Trump falou que poderia criar uma reserva internacional de Bitcoin. Então isso aqui também é um reflexo positivo ali das políticas econômicas e também monetárias do E também a geração de lucro e o EBITDA que o Bitcoin está entregando agora, né, nesse trimestre. Vamos agora, então, para as notícias internacionais. Antes de falar as notícias internacionais, hoje, quero falar aqui para vocês, né, teve vários acontecimentos. Primeiro, não sei se vocês estão ouvindo aí, o som tá uma merda. Tem um corno solteiro aqui que tá fazendo uma obra aqui em cima que tá atrapalhando. Douglas foi arrumar o microfone, quebrou o microfone, a gente botou essas lapelas aqui. Lucas, hoje, o Lucas falou assim, não, tá chovendo, acho que eu vou ficar mais com a minha morena. E aí ele inventa... o climinha, né, pai? Aí, e ele inventa 10 outras coisas que a gente sabe que não é. Fala, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí no off ele fala, não, tava com a minha morena. Então hoje o programa provavelmente sai ali por volta das 8 da noite. Mas vai dar bom. Então, começamos com as notícias internacionais agora falando sobre o superávit da China. Isso mesmo, o superávit comercial pode chegar ao recorde aí de $1 trilhão americanos. Um baita marco aí para a China, né? E para quem não sabe, esse superávit aí da balança comercial é basicamente você ter ali mais exportação do que importação, que a China é mestra em fazer isso, tanto que tem aí políticas tanto nos Estados Unidos como na Europa e agora aqui na América do Sul que acaba falando que a China é desleal, porque ela exporta muito mais do que importa e acaba tendo ali um desbalanço aí na sua balança comercial. Ô, Manuel, e pensando que a China ainda é uma grande importadora, então... esse resultado ele fica ainda mais absurdo, porque o que a China importa em grãos e tudo mais é gigante, ela ainda consegue... Porque a China ela consegue muito manipular preço, e aí o que acontece? Principalmente hoje o que é aço, né? Porque assim, o que acontece hoje? As empresas, principalmente de países emergentes, que é mais voltada para commodity, ela acaba exportando ali o minério bruto. E a China vai lá e faz dentro da parte da indústria dela ali e acaba trazendo o aço pronto. Aí ela acaba fazendo a exportação, ela importa essa matéria-prima bruta e exporta ali um bem já com valor agregado. E a China, nesse movimento agora que está tendo queda de preço, isso acaba beneficiando ela, porque ela tem uma competitividade ali que é o que muita gente fala, que é desleal em relação às outras economias. Então isso acaba gerando aí um desequilíbrio na balança comercial. E um ponto muito interessante também, que é desde a vitória do Trump, isso aí não está contabilizado ainda nesses números, a China está acelerando esse processo de exportação, já prevendo aí no início de 2025 mais tarifação aí sobre a importação de bens vindo da China. Então ela já está aí tentando bater esse recorde. Hoje, nos primeiros 10 meses aí de 2024, já bateu quase o recorde de 785 aí, bilhões na parte aí da balança comercial, ou seja, um superávit de 785 bilhões não é pouca coisa, e podendo chegar a 1 trilhão aí até o final do ano. Só que, como eu disse, outras nações, além dos Estados Unidos, América do Sul e até mesmo a Europa, estão também procurando ali aumentar a taxação sobre a importação, principalmente de aço proveniente ali da China e também de outros bens feitos na China. Então isso acaba gerando ali essa preocupação. E é o protecionismo, que isso é natural. Então esse movimento da China ele é muito expressivo, porque é um aumento aí só nesse ano de 16% em relação à mesma métrica dos primeiros 10 meses ali de 2023. Então é muito expressivo. E um outro ponto que aí acaba gerando também, que a gente pode entrar em outros debates aqui, que é ela também tem uma balança comercial desfavorável com outras nações que são importantes na relação comercial, como o caso é a Índia,
que até fala assim, o BRICS pode vir aí com uma nova moeda mundial que vai combater o dólar. Se não tem nem harmonia ali entre China e Índia, que são aí os principais países aí dessa aliança, como que isso aí poderia ir para frente? Porque basta você olhar para essa balança comercial, que a Índia também fala que a China acaba gerando ali uma balança comercial aí desbalanceada, sempre a favor dela e contra ali mais na parte de importações provenientes de outras nações. Maravilha. A outra notícia internacional que temos aqui é a respeito do Japão. O Japão quer um plano aí de 65 bilhões de dólares para investimento em chips em IA. O primeiro-ministro japonês, o Shigeru Ishiba Uzumaki Kakaroto, anunciou ontem um plano de 65 bilhões para fortalecer ali as indústrias de chips e inteligência artificial no Japão, por meio de subsídios do governo e também com outros tipos de incentivos financeiros não especificados. Exatamente, porque é interessante porque geralmente os investimentos que o Japão tem feito é muito voltado à emissão das próprias dívidas, porque, por exemplo, se a gente pegar aqui a relação dívida líquida sobre o PIB, a parte ali do Japão é uma das maiores, passa de 2 vezes, então seria quase, por exemplo, ele consegue gerar riqueza ali de R$1, mas tem endividamento de 2 vezes. Nosso país mesmo é como se fosse uma dívida ali sobre EBITDA, mas voltada ali para PIB e a questão ali da dívida. O nosso país é só 76% em relação. Que já é muito, né? Que já é muito também. Então, essa aqui preocupa um pouco porque o Japão não tem detalhes ali a mais ali sobre as fontes de financiamento. Isso é ruim porque se a gente for pegar ali a questão do endividamento japonês, a parte de previdência social é um dos que mais impacta ali e também outros custos fixos. Então, a gente pode entrar em saúde, educação, que também, de alguma forma, ajuda ali a aumentar o endividamento. Só que, analisando aqui essa notícia, a gente percebe que está muito voltado mais à geopolítica e questões também de conflitos de choques globais, porque a gente sabe que tem tensões que vêm se escalando há muito tempo em relação à China e também a Taiwan, que a Taiwan tem a TSMC, que é a maior empresa de semicondutores do mundo. Então isso aqui já mostra que, porque se a gente for analisar, o Japão e os Estados Unidos têm uma parceria há anos desses dois países, então isso aqui pode ter também uma pequena ajuda ali dos Estados Unidos para financiar esses projetos. Aí tanto essa parte mesmo em questão de geopolítica, porque a gente sabe que no tabuleiro geopolítico esses dados mesmo sobre não só investimento em IA e também em semicondutores, mas também em outros produtos que são importantes. Então aqui essa notícia só mostra mesmo esses investimentos interessantes que o Japão tem feito. Aqui na notícia até mencionou que a empresa que vai ser liderada ali para fazer esse tipo de produtos vai ser a Rapidus, que é liderada ali por veteranos da indústria. Então, além deles investir isso, eles vão escolher uma empresa já da indústria já de muitos anos. Então, isso aqui também já é um protecionismo econômico ali, pelo menos para as empresas industriais do próprio setor japonês. Então, isso aqui a gente pode analisar que é uma questão mais geopolítica e também já é uma visão mais do futuro para não ficar muito dependente ali dos produtos de Taiwan, porque a qualquer momento pode ter um conflito militar ali entre China e Taiwan, e a gente sabe que, em questão de poder bélico, a China consegue sobressair ali em relação ao Taiwan. Tá botando fé em Taiwan, não? Sabem que eles estão firmes, mas tá bom. 7,3 bilhões em setembro, isso mesmo. Então as contas do setor público consolidaram, apresentaram um déficit primário, a gente está falando só do déficit primário, de 7,34 bilhões em setembro, informou o próprio Banco Central, aumentando ainda mais a nossa dívida líquida do país. O déficit primário acontece quando as receitas com impostos ficam abaixo das despesas, ou seja, a arrecadação versus as despesas, gasto público versus arrecadação, a gente ainda manteve um déficit de 7,34 bilhões. Sem considerar juros, né? A gente nem está considerando os juros aí nessa conta desse déficit primário. Eu tenho um dado sobre o juro. Se a gente somar o quanto a gente paga de juros da dívida, é mais do que saúde e educação juntos. É mais de 800 bilhões que a gente paga no orçamento todo só de juros. Imagina. E agora com essa Selic mais alta aí, isso só vai colocando mais areinha ali no problema que a gente já tem aí, que é algo bem drástico. Só que se for fazer uma análise aqui entre esse ano de 2024 e o de 2023, teve até uma melhora em setembro, porque antes estava com déficit de 18,07 ali em 2023 e agora está de 7,34. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil melhorou?
Não, ele só deixou que estava muito ruim, agora está um pouquinho mais palatável, mas mesmo assim ainda é preocupante. E esse déficit primário, ele contabiliza tanto a União, estados e municípios. E quando você vai fazer uma abertura ali para esses três componentes, você vê que municípios e estados estão até pior do que a União. E é o que é preocupante, porque o nível de arrecadação também é menor. É algo aí que acaba gerando uma grande preocupação. E um outro ponto também que você vai fazer é no acumulado. Quando a gente olha o acumulado de 2024, que aí é dos primeiros 9 meses de 2024, você vê aí um déficit de 93,6 bilhões, que isso representa 1,09% do PIB. Ou seja, é assustador. Só que aí, pasmem, isso ainda está dentro da meta fiscal. Por quê? A meta fiscal hoje, desse atual governo, é de 13,31 bilhões. Aí você fala, Manuel, mas não tem aí um grande gap de 13,31 para 93,6 bilhões? Você tem um grande gap. Sim, só que tem uma margem nessa nova meta fiscal que o governo aprovou que pode chegar até 28,75 bilhões. E aí o que falta ali para a gente chegar nesses 93 vieram ali através de subsídios, não subsídios, mas de ajuda com desastres naturais, tanto na parte ali do Rio Grande do Sul, infelizmente, contribuindo ali com quase 35 bilhões a mais aí no gasto público, e também outras medidas ali, principalmente a questão aí de combate ao incêndio, que foi bem severo aí nessa temporada de seca no Brasil, e que algumas regiões ainda está passando por isso, mas de uma forma mais amenizada agora, que aí acabou jogando aí uma situação bem ruim aí na questão do controle do nosso déficit primário. Aí você vê também um outro ponto que aí acaba nos assustando, e que apesar de apresentar uma pequena melhora, que é o endividamento total do Brasil, que aí considera tanto emitido em moeda nacional como em moeda internacional, hoje está em 78,3% e o ano passado estava em 78,5% nessa mesma amostragem dos primeiros 9 meses. Tem uma pequena redução, só que o que mais assusta a gente é que até o final de 2022, esse endividamento total em relação ao PIB era de 71,7% e hoje já está na casa dos 78%. E que tem previsões de alguns analistas que isso pode chegar próximo de 93% até 2033, se a gente continuar nessa ascendente aí do nosso déficit. É claro, o governo está se mexendo porque ele entendeu que se nesse momento ele não começar a se mexer, as eleições de 2026 podem estar aí indo pelo ralo. Pode perder para a direita ou até mesmo para algum partido aí mais voltado para o centrão. Porque se não tiver aí um controle, um saneamento das despesas públicas, você pode acabar entrando aí numa situação muito ruim. Tem alguns analistas falando que tem que ter aí um corte de pelo menos aí 60 bilhões para a gente ter um cenário mais favorável. E aí, quando a gente olha para o déficit nominal, que aí é considerando os juros da dívida, aí a gente está num filme de terror. Aí é um filme de terror horrível. Pasmem, 1,07 trilhão. Correspondente a 9,34% do PIB. Isso é muito ruim. É muito ruim. Como que isso é sustentável nos próximos aí 5 anos, 10 anos? É insustentável. Então precisa ter um saneamento dos gastos públicos. Aí você fala, Manuel, a Selic está subindo, o Banco Central. Ainda bem que a gente tem esse Banco Central querendo aí aumentar a taxa de juros, porque com esses números aqui, a gente não tem uma balança favorável. E se não vier corte de gasto aí, se não vier algo realmente sólida, não precisa vir só com aquela conversinha fiada, não, de falar, eu vou cortar mais um pouquinho aqui, corta ali, faz um remanejamento. Não, tem que vir um corte relativamente que mostre solidez e que esse controle fiscal aí, ele é sustentável pelos próximos governos. Nossa, eu tava bocejando bonito agora. O Manuel, ele tem um tempo. Eu tomando chimarrão, ele me quebra. Eu bocejando, ele me quebra. Um outro ponto que eu acabei de esquecer também aqui, Edson, é o seguinte. Empresa pública. A gente sempre fala aí das empresas públicas. Pasmem também. Desde 2012, a gente bateu o recorde. Teve aí um aumento muito alto no déficit, que a gente chegou a 7,4 bilhões de empresas públicas, um aumento aí de 250%, batendo o recorde aí de 2012. Ou não batendo o recorde, mas igualando ali o que a gente tinha em 2012. Então também é um outro ponto muito perigoso, porque a gente sabe que nos governos aí
voltados para a esquerda, sempre utilizava ali a máquina pública, principalmente de empresas, seja ela da União, seja elas voltadas ali para o Estado também, como uma forma de manipulação. E tem aí um descontrole muito grave com relação também a essa questão do déficit. Serve também como cabide de emprego ali para muita Também. gente, fazendo com que a produtividade, a competitividade dessas empresas venham abaixo. Até a Petrobras apresentou prejuízo depois de vir com vários resultados bons. Não desse trimestre agora, mas do segundo trimestre também apresentou. Maravilha. Então, agora, pasmem, vou para a próxima notícia, que é: Lula diz que vai vencer ali o mercado financeiro porque, abre aspas, falam bobagem todo dia. Então, em entrevista para a Rede TV, né, que algumas pessoas ainda assistem Rede TV, né, interessante, tem esse programa aqui, tem tanto programa bom, você vai ver Rede TV, cara. Eu só assistia quando passava futebol italiano ali com o Silvio Luiz, que era um grande narrador. Grande narrador. Um abraço também para ele, e sua família. Silvio. Maravilha. Nossa, você fez eu lembrar agora, hein, Douglas? Que isso, cara, era bom pra caralho. Ele era bom na Rede TV, cara. Ele não narrava, falava era gol. no PES, não era? Sim, era o PES e o Mauro Betting como comentarista. Pô, legal. Então, nessa entrevista da Rede TV, né, foi veiculada no domingo, dia 10. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, criticou a pressão do mercado financeiro por um ajuste fiscal e defendeu uma abordagem voltada para o crescimento econômico com distribuição de renda. Abre aspas, eu vejo o mercado falar bobagem todo dia, não acredito nisso, eu já venci eles, vou vencer outra vez. O que você acha disso, Douglas Ribeiro? Bom, eu acho que, assim, na política eu vejo que o Lula sempre foi mais voltado ali para conversar com todo mundo, né? Então, por exemplo, ele até fez reuniões também com governadores, imagina, ele entrou no governo, já fez aquelas reuniões, então era um Lula mais voltado ali para ser mais pacífico, né? Porque a ideia do governo é ser isso mesmo, para conversar com todo mundo. Só que quando ele faz essas declarações, parece que é eu contra eles, ou aquela jogada assim mesmo de criar inimigos, né? E é ruim porque a gente sabe que o mercado financeiro, tudo bem que às vezes pode ter pessoas que têm opiniões mais fortes em relação ao mercado financeiro, mas o mercado financeiro é um dos grandes potencializadores ali do crescimento das empresas também. E quando ele fala quando ele defende aqui que é uma abordagem mais voltada ao crescimento econômico com distribuição de renda, é o que o mercado financeiro prega também. Então, assim, de alguma forma, isso aqui preocupa porque o problema nosso não é gastar os recursos do governo, né, se a gente for analisar. O problema é fazer gastos que não são eficientes, porque esse crescimento econômico a gente sabe que vai vir por meio também de intervenção ali do governo, fazendo investimentos também, porque, claro, o governo consome como uma empresa privada, então nos cálculos ali do PIB, o consumo também do governo é importante. Só que hoje a gente percebe que está tendo um endividamento muito alto, a gente não consegue ter um orçamento voltado ali para investimentos mais estratégicos, porque mais de 90% do gasto público é de despesas fixas, né? Não é aquelas discricionárias que têm a maior flexibilidade. Então essa fala do Lula preocupa bastante e é bem ruim justamente nesse momento que o Haddad está precisando conversar com o Congresso. Então isso aqui vai atrapalhar até o Haddad, porque o Haddad até está vindo bem também. O mercado, no início, o mercado já achava que iria fazer políticas ali que era contra mesmo que o mercado achava que era certo, e na verdade o Haddad tem cumprido a sua agenda de uma forma mais eficiente do que o próprio presidente, porque às vezes o presidente fica fazendo essas falas, por exemplo, fica se aliando mesmo a países que é totalmente fora do contexto aqui das nossas ideias ocidentais, né? Então, quando a gente fala de países do BRICS mesmo que está sendo convidado, então às vezes essa fala mais atrapalha do que ajuda. Então, infelizmente, o nosso presidente está indo para um caminho que não é. Ninguém vai sair vencedor daqui, porque quando o mercado está pregando isso, a gente também está preocupado com as nossas próximas gerações. Então, outra coisa que eu queria trazer é que ele fala que durante a entrevista, ele falou que essa situação é muito também devido às gestões do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na época ele gastou mais de 300 bilhões para sustentar a antiga administração. Eu me recordo que também o mercado financeiro até meados de 2021, 2022 batia muito também no antigo presidente, porque ele estava fazendo também gestões ali que estavam aumentando o endividamento público. Ele entregou o Brasil com um endividamento até ok em relação à gestão do Michel Temer, porque imagina, ele passou por uma pandemia, então pelo menos ele não deixou o Brasil num endividamento tão alto, mas ele também fez movimentos ali que era contra o mercado. Então o mercado financeiro não é sobre Lula, ou sobre Bolsonaro, ou sobre outro presidente. Na verdade é sobre ideias, sobre teses, sobre expectativas futuras, porque quando a gente tem uma fala dessa, a gente já percebe isso nos juros futuros, no dólar.
então prejudica todo mundo. Então, na minha avaliação, acho que a gente precisa ir para uma forma mais, conversar com todo mundo e chegar no consenso de todo mundo, mesmo que seja de ideologias diferentes, porque no futuro não é sobre ideologias, é sobre a vida das pessoas e a sociedade em todo. Então, acho que a ideia é ser sobre isso. Quando eu penso nesse tipo de fala, eu lembro da nossa saudosa presidenta. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. É exatamente isso. Pô, não tem nem o que comentar. Você quer comentar alguma coisa? Ou só passa? Não dá palco não, né? E se a gente for voltar, quando o Lula foi o primeiro mandato dele, ele teve que mudar toda a característica dele, tanto de investimento, como também a gente fala. Colocou o Meirelles, né? Exatamente. Então, assim, ele já fez algo diferente. Agora, hoje, parece que é eu contra eles. Acho que não é bem assim. Isso acaba atrapalhando todo mundo e a sociedade em todo. Enfim, então, saindo disso, a gente vai ler agora os comentários do vídeo anterior. Comecei aqui com o José Eduardo Pinto, que ele deu um comentário muito pertinente aqui, que ele disse, na boa, agora o Elon Musk deve estar ganhando uns 6 mil reais limpo por mês aí, após esse apoio ao Donald Trump. Eu jogaria um pouquinho mais também, porque foi um apoio forte. E também temos aqui o André Ijaco. Ele disse, vocês são muito bons de verdade. Aonde vocês aprenderam isso tudo? Tipo, alguma faculdade, curso ou somente com o mercado mesmo? E aí o outro, César Augusto, disse todas as opções que você mencionou. E o Matheus Malheiros, disse tudo isso e mais um pouco. Então, mas é uma pergunta pertinente que eu vou fazer para você. Aonde você aprendeu o que você sabe hoje? Curiosidade, você tem que ir atrás, porque nada você vai conseguir de graça. Por exemplo, você pode conseguir uma baita de uma certificação, você pode ir para uma baita de uma faculdade, pode ir ali se relacionar, só que tudo aquilo ali você tem que entender que é teoria. E tudo ali não tem vivência prática. Então, se você não pegar o que você tem de teoria e colocar isso do mundo prático, o melhor para mim, que aí eu falo que foi a minha vivência na época de bancário, é que eu passava pela faculdade e ao mesmo tempo conseguia ver tudo que eu estava fazendo ali na teoria, colocando em prática. Então eu consegui muito assimilar essa parte. E network, cara, você precisa ter essa vivência de mercado, você precisa ter tempo de tela, que a gente fala. Porque certificação, faculdade, ele só te habilita a estar num local. Ele só é isso aqui, ó, pra você ter um crachá e ninguém ficar questionando você. Mas você vai ter de conteúdo mesmo, é de vivência, é de prática, é de experiência, é de ir atrás, é ir sempre além do que os outros estão procurando. Você tem que ser sempre a mais do que a pessoa. E para você mesmo, você tem que se sentir também contente e satisfatório com aquilo que você está fazendo. Porque se for algo maçante, você não vai conseguir colocar isso dentro do seu dia a dia. Vai ser algo ali que vai se tornar complexo de você fazer esse manuseio. Se você consegue fazer isso aí de uma forma consistente, logo você vai conseguindo ali aos poucos aumentar aí o seu conhecimento. Maravilha. Exatamente. E você, Perfeito. Douglas Ribeiro, onde que você aprendeu o que você sabe? Bom, eu fui para portais assim bem alternativos para aprender. E eu tentava aprender de uma forma assim, conhecendo o que impactava tal indicador. Por exemplo, quando a gente fala que a Selic está subindo, o que impactava a Selic? A gente poderia falar que é aumento da inflação, dos juros futuros também. Então, o primeiro remédio de reduzir ali a questão da inflação é aumentar as taxas de juros. Então, eu queria entender por que isso acontecia. E também das empresas também. Um dia eu até estava conversando com o Manuel, que tem um indicador muito interessante, chama ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, que ele é basicamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Só que eu ia entender mais sobre o que é um patrimônio líquido, o que é um lucro líquido, o que impacta ele. Tem até uma fórmula que chama modelo Dupont, que foi até teses também que eu tenho feito de alguns trabalhos também acadêmicos no passado. O jogo do pão, você falou? Sim, isso é modelo do pão. O jogo do pão. Modelo do pão. Porque o modelo do pão, ele traça o ROI em 3 camadas, tanto em giro do ativo, tanto em margem líquida, como também em alavancagem financeira. Então, assim, desde muito jovem, eu sempre busquei conhecer mais do que aquilo que estava na tela ali para mim. Então, quando fala, poxa, por que a inflação subiu? Eu queria entender qual que foram os componentes que impactaram a inflação. Porque, por exemplo, se eu sei que o combustível vai subir e eu sei que a gente tem a maior transporte do nosso país é rodoviário e isso impacta a parte de transporte no IPCA, então eu sei que se tiver políticas ali que vão fazer com que o preço Brent suba e de alguma forma isso vai impactar, eu já fico projetando na minha cabeça. Então, assim, o preço da energia está subindo. Eu sei que os maiores insumos da indústria é a energia. Isso vai impactar os preços dos produtos e vai ter que repassar para o cliente final. Isso vai aumentar também a inflação.
Então eu sempre, desde muito jovem, quis entender mesmo todos os processos ali de produção para entender realmente não só o IPCA tá 5%, por exemplo, mas entender por que o IPCA chegou a esse patamar. Qual que foi as nuances que contribuíram para esse indicador. Então seria essa abordagem que eu fiz e me ajudou bastante a entender várias coisas não só de mercado financeiro, como também de outros temas da sociedade também. Maravilha. Acho que se eu fosse responder essa pergunta também de uma forma que sirva para vocês usarem de alguma forma, eu aprendi a ser aluno na maior parte do tempo. Então, o que acontece, né? Eu tô com o Raul há uns 8 anos, mais ou menos. Então, assim, o Raul foi um grande mentor para mim quando eu era muito novinho, né? E além dele, tiveram várias outras pessoas que me treinaram enquanto eu era novo. Então, me treinaram mesmo. Desde que na época eu tinha loja, e-commerce e tal, se tornou um sex shop gigante no Brasil. Depois eu tive outras empresas, trabalhei na Brandship, fiz várias empresas, né, junto com o Raul e outras pessoas. E aí eu me pergunto, cara, com essa pergunta eu fiquei pensando aqui agora, o que fez com que... Por que eu tive bons mentores? Por que eu tive pessoas que me treinaram? Eu acho que vem da capacidade de eu ouvir, buscar entender, identificar padrões, e aqui que está a questão do mercado, quando você identifica como já aconteceu algumas coisas, você consegue prever em certa assertividade como que pode ser ou não o futuro, então você começa a observar padrões e reações do mercado e da vida aquilo. Então por muito tempo, eu comecei a ouvir as pessoas e entender que cada pessoa consegue explicar alguma coisa para você. Você vai numa lotérica, coisa que ainda pessoas vão, eu não vou, mas você vai ver um idoso lá falando, ele vai te ensinar alguma coisa que você não sabe, seja como fazer um pão de queijo, mas ele vai te ensinar. Então, o ego do ser humano, ele tá mais ou menos assim. Existem as pessoas com ego que dizem ser altos, mas são um ego que eu sou o pica, eu sou o cara, e é isso aqui. E tem a pessoa que tem um ego mais inflado ainda, que é o meu caso. Eu sou um cara que tem um ego muito alto, que eu prefiro passar a maior parte da minha vida sendo aluno para a minha versão ser muito melhor depois. Então, vou dar um exemplo sobre o mercado financeiro, né? Já invisto há muito tempo, trabalho com um investidor sardinha há muito tempo, mas desde que eu comecei a apresentar o programa aqui para conseguir alavancar isso aqui de alguma forma, eu cheguei em cada um dos meninos e falei, pô, me ensina isso aqui, me ensina isso aqui, me ensina o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso. E eu fui literalmente aprendendo com todo mundo para conseguir cada vez mais trazer uma informação de qualidade para vocês. Então, se você acha que seu ego é alto, acha que você é o bambambam, que você é o cara, talvez você só está, né, batendo no teto do seu ego. Se você tem um ego muito alto e quer ser um cara muito grande, você tem que literalmente abrir mão do ego de hoje para ter o ego de amanhã. É literalmente você se tornar aluno o tempo todo. Então, hoje, durante o seu dia, cara, você vai encontrar um monte de gente. Cada uma das pessoas tem muito mais a ensinar para você de qualquer coisa da vida do que você ensinar. Pô, quem que é você? Vai tomar banho. Então vamos lá. E eu só mais um que é o do Miguel Boulevard. Falou, galera, acompanho o mercado pelo YouTube há 9 anos. E programas de notícias tão longos não costumam ter adesão. Ninguém tem esse tempo de ouvir 51 minutos de notícia no mercado. Tem que ser 6, 8 minutos. Estou muito afim de ouvir esse, mas não tenho tempo. Obrigado, Miguel. Eu concordo com você, eu acho que está muito longo mesmo. Mas eu vou ler o do Gabriel, o show a 10, que foi o melhor comentário que ele disse. Eu prefiro longo. Bom, qual é o seu? Esse é bom. Eu lembrei de um lembrei de um programa chamado Sport Center da ESPN. O amigão. Com o amigão. Tinha um jogador chamado Moreno Longo. Alô, Moreno Longo! Um abraço aí pra você. Vai lá, tira desse assunto, pelo amor de Deus. Lê o seu comentário aí. O meu é do José Eduardo Pinto. Pasmem. Depois do longo, você quer ler o Pinto. Ele fala... na Não, verdade, não. é uma curiosidade bem interessante que acontece, porque ele falou que em fevereiro de 2023 ele teve a chance de comprar a Embraer por R$20, mas não comprou porque foi influenciado ali por um youtuber e ficou com medo. Aí Boa, ele falou... isso aí. Respondeu tudo. Aí depois ele fala que foi consultar ali os preços da empresa e ele deparou com uma valorização de 208%. Aí ele fala que cada vez que vê essa valorização, dá vontade de arrancar os olhos pelas próprias unhas. Então ele fala que ficou muito com raiva. Assim, isso aqui é muito sobre a forma que a gente recebe as informações, né? Então, por exemplo, a Embraer, a gente percebe que ela é uma empresa da indústria
em 2023, ali mais ou menos fevereiro e março, tinha muitas empresas descontadas. Então isso aqui também era uma oportunidade de mercado também. Então às vezes, por exemplo, nesses momentos de crise, igual o mercado está caindo agora, tem muita empresa mesmo com um valor intrínseco maior do que o valor justo ali de mercado. Então você pode pegar algumas oportunidades, fazendo ali análise fundamentalista, entendendo o modelo de negócio. Por exemplo, a Embraer tem uma vantagem competitiva muito interessante em relação seus concorrentes. Por exemplo, o KC-390 é um dos que mais são importados tanto para o exército americano como também para países da Europa. Até a Suécia mesmo, uma notícia bem recente, tem aumentado ali as importações mesmo, a compra desses aeronaves aqui pela Embraer. Então, assim, a minha sugestão é que é interessante, pode continuar assistindo o youtuber que você se identifica, Pode mas... não, manda eles ferrar. Mas é legal você também ter uma opinião crítica e também saber avaliar bem as empresas, porque a renda variável, claro, é um pouco mais arriscada em relação a outras classes de ativos, mas ali é onde tem as maiores oportunidades, porque em momentos de crise as pessoas vendem ativos a preços que jamais vão ser vistos depois. Então você, como um investidor mais fundamentalista, é a hora de você fazer bons negócios e comprar empresas a bons preços. Ah, então como que eu faço isso? Se tem mais de 300 mil investidos, você entra para o VP Capital, você vai ter um consultor. Não tenho ainda 300 mil reais investidos, entra para a escola, é um curso, 299, ou 3 mil, eu não sei, 3 mil mais ou menos. Ali você vai aprender do básico ao avançado e você vai entender, você mesmo a fazer as análises dos números que importam, PL e tudo mais das empresas. Você entender uma empresa, como avaliar. Ah, não quero entrar agora, não sei, sou azul, amarelo, não quero. Vai para o VP Analytics. O VP Analytics é uma assinatura baratinha, sei lá quando está. R$20. R$20. Lá você tem todas as análises, um selo de qualidade, se aquela empresa vale ou não investir. Se você tivesse feito isso, tinha ganhado muito mais dinheiro. Se você entrar, inclusive, para o VP Escola, hoje ainda você, entrando para o VP Escola, você consegue abrir conta no VP Capital, não tem uma consultoria dos meninos, mas tem uma mais básica, e também consegue ter analítica junto. Então, se você quiser fazer isso, ainda está disponível isso, não sei se vai ficar, não faço a mínima ideia como vai ser, mas eu entraria agora. Então não fica reclamando também não, porque depois tem aquele pessoal, por exemplo, a gente passa um tempão falando, ó, entra na plataforma que depois vai fechar e é só acima de 300 mil. Nenhum entrou e vai reclamar hoje. Aí vai tomar aí, porra. Vamos então? Tem oportunidades aparecem. É. Último comentário aqui, o Anderson José, ele fez uma pergunta. Como a nova Bolsa de Valores do Rio muda algo na plataforma das corretoras para os investidores, no momento de investir em alguma empresa? Por exemplo, o cara que quer comprar papéis da UVP3, porém ela é listada nas duas bolsas? Primeiro, não vai ser listada nas duas bolsas, tá? O que vai acontecer quando você tiver duas bolsas aí no ambiente de mercado de capitais brasileiro? Você vai ter ali, dentro da mesma plataforma, você podendo escolher tickers que vão estar sendo negociados numa bolsa, na B3 ou numa possível bolsa ali do Rio de Janeiro, que é muito o que já acontece hoje nos Estados Unidos, que você já tem ali 3 bolsas que você consegue ali fazer negociação. Então, provavelmente dentro da plataforma, você nem vai saber ali exatamente em qual das bolsas que você vai estar fazendo a negociação. Vai aparecer ali um pequeno detalhe, como é hoje nas corretoras americanas ali, que ele fala onde aquele ticker ali está custodiado, por onde que você está fazendo a negociação. Mas não é comum, tá, você ter o mesmo ticker ali sendo negociado em bolsas diferentes. Então vai ser sempre uma bolsa ali. O que pode acontecer é de você ter em mais de 2 bolsas, mas falando em 2 países, como tem às vezes uma empresa brasileira que tem ações negociadas aqui e depois tem ações negociadas nos Estados Unidos, como é o caso da Vale, Petrobras e dos bancos. Maravilha. Inclusive, um comentário aqui que é do Matheus Malheiros, não é de ninguém daqui, que ele disse que em vez de B3, a Bolsa do Rio, em vez de Base, poderia ser B4 também. Seria Brasil Bolsa Balcão, seria Brasil Bolsa Balcão Bala. Isso é um comentário que veio do Matheus Malheiros, que não corresponde à ideia de ninguém aqui. Cobrem Matheus Malheiros. O nosso bicheiro. Nosso bicheiro aqui, deputado caçado. Seguimos então agora com as notícias não tão irrelevantes. Bitcoin então ultrapassa o valor ali de 500 mil reais. Ou seja, um recorde questionável de um bull market. Primeiro explica o que é bull market aí pra gente. Qual a diferença do bull market do outro? Bull market é o crescimento do mercado, né? Então, mercados como se fosse ali o touro mesmo. Porque tem o lobo, aí o touro e o touro. Sim, então bull market é crescimento dos mercados e expectativa positiva ali para o crescimento das ações. Maravilha. E aí quando a gente pensa em 500 mil reais, para quem é mais básico ainda, olha que interessante, a gente está falando do Bitcoin em reais. Então, além da subida da valorização do Bitcoin, a gente tem a desvalorização do real ao mesmo tempo. Então, a gente tem 89 mil dólares que acabou de bater,
ele é tão grande, mas o 500 mil reais é tão grande quanto quando a gente compara as duas moedas. Então, essa subida do preço do Bitcoin é o Bitcoin comparado ao real. Isso aqui foi muito impulsionado também porque assim, o mercado, a indústria de cripto também tem ali os seus fãs, e eles também impulsionaram também campanhas do Donald Trump, em mais de 100 milhões de dólares. Então isso aqui mostrou também porque ele ia apoiando esses candidatos, até na parte ali dos parlamentares podem trazer leis ali, regras que podem favorecer também a indústria. Eu só queria trazer mesmo uma observação, aqui já é mais para dados aqui de risco também, porque esse sentimento otimista também levou moedas menores, por exemplo, incluindo aqui a Dogecoin, que é a favorita ali dos memes, né? Ficou muito famosa ali com o Elon Musk também, que hoje é o homem mais rico do mundo, então ele também trouxe ali, porque de alguma forma o Elon Musk traz não uma expectativa, mas ele consegue não manipular, eu não quero falar uma palavra que não seja ruim pra ele. Sacanagem, vagabundagem. É porque quando ele fazia tweets sobre a Dogecoin, o mercado é expectativa e é uma meme coin. Então, o valor dela é mesmo expectativas, questões ali de volatilidade. Então, às vezes, quem tá olhando agora para esse mercado é sempre um pouco mais perigoso que essas moedas menores. Então, antes de você entrar nesse mercado, leia mesmo os projetos. Tem muita coisa boa, mas também tem coisas que não valem nada. E às vezes as coisas que não valem nada tá crescendo muito porque o mercado tá em bull market. Então até aqueles ativos que não são bons também tá subindo. Maravilha. Então, só uma correção aqui, que você disse que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Ué, é ele mesmo? Errado. O homem mais rico do mundo é o pai do Douglas, que tem uma riqueza, que é o filho dele. Mande um abraço pro seu pai. Então Manda um abraço depois. Valeu, então um beijo e pai. Todo dia ele assiste a Eu gente. sei, todo dia. Ele e minha mãe, então. Valeu, obrigado. E riqueza é ele. Não tem também. preço. Pô, você me quebra, velho. Pô, então você vai fazer o recado final hoje, então. Tá bom, ué. Agora é verdade. Chama. Já que ele te jogou na fogueira, Agora é o recado final. Bitcoin. O recado final meu vai ser uma sugestão de vídeo também da UVP Capital, que é sobre o mundo oculto ali do cartão de crédito. A gente até fala da Visa e também da Mastercard. Então, se você quer saber como esse pessoal ganha dinheiro, tanto bandeira, adquirente, também como foi esse crescimento desse mercado, eu sugiro você assistir esse vídeo que foi produzido também e apresentado pela Isis Franco. Boa. É no OVP Capital? OVP ou Capital. Muito Nesse bom esse canal vídeo. maravilhoso aqui chamado OVP Capital. E Isso. dá um comentário lá, gente, viemos do Soco Matinal. Isso. Sugestão. Gera pressão política lá. A gente vai colocar 8 câmeras aqui, ó. Então, Não, é legal porque esses vídeos da Isis dá pra gente fazer, a gente tem muita flexibilidade, então muitas curiosidades que vocês querem entender mais, por exemplo, o que verdade. aconteceu por que o subprime teve problemas ali com alguns países, por que a Grécia entrou em recessão, porque a Grécia também foi um dos países que mais teve dificuldade na Europa, então a gente consegue fazer esses vídeos. Então qualquer sugestão ali de tema mais de curiosidade, a gente consegue trazer esses temas para vocês. A primeira bolha financeira do mundo também. Isso Tá também. legal. A história de empresas que a gente tá trazendo. Tá, também, a gente tá produzindo também uns vídeos no brand, né? Que é aqueles vídeos que não tem o rosto da pessoa, Isso. tem só imagens passando lá, pra você aí que gosta desse tipo de vídeo. O canal é bom, né? O canal é bom. Ó, O canal é bom, né? o canal povo é nos rico, ama. É rico. Ó, Conteúdo é isso. vasto, Vasto. Conteúdo longo, longo. né? Longo. Quer mandar algum outro abraço? Não, Quer mandar um abraço pra sua tia lá? não, também. Tá bom. Nem pras primas? Não, também. Ai, complica. Porque ele tem vamos- que escolher não, só uma. Vamos. Não tem nem como tirar o microfone aqui, porque não tem microfone. Amanhã, talvez, com o microfone agora. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Deixa eu Chama. mais.